E aí, pessoal, muitas informações e agora essas que o torcedor gosta. Possíveis saídas e sondagens para chegadas. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando, o OneXBet está de volta a esse canal, muitas ligas, dessa vez ligas na Europa. Não deixe de apostar nesta semana, grandes jogos, você vai gostar de todos eles, você tem alguns aqui na descrição, não deixe de olhar. Também, obviamente, dando Cidade Dias, o código promocional que está aqui no primeiro comentário, você vai ganhar o dobro do que você depositar, ou seja, o OneXBet é a pedida, não deixe de seguir e coloque o código Cidade Dias nesta mensagem. Gente, reforços e saídas, quem não gosta desse conteúdo, né? Pois hoje a gente buscou muito essas informações. Vamos começar com as saídas. As saídas. Eu tive que anotar aqui porque são jogadores, até alguns surpreendentes aqui, que se fala que o Grêmio começa a tratar de uma espécie de limpa para a próxima temporada. Primeiro deles, Vanderlei, que tem contrato até o final do ano, mas com possibilidade de renovação até o final de 22, mas o Grêmio deve tentar colocá-lo em alguma negociação, goleiro Vanderlei. Vitor Ferraz está em discussão no Grêmio, para muitos não deu um bom resultado e também entra nessa discussão, lembrando, da mesma maneira, ele tem contrato até o final do ano, mas com uma cláusula automática, então tem que o Grêmio tratar bem disso. Outro que caiu na hierarquia e deve ser tentado aí algum negócio é David Braz. Lembrando, Vanderlei, Vitor Ferraz e David Braz ganham muito. E isso prejudica, nesta hora, esse modelo de negociação. Outro que tem contrato até o final do ano, tem reunião, o Grêmio já tem reunião marcada, mas tem possibilidade de sair, é Cortez, Bruno Cortez, também com essa possibilidade. Outro jogador que também a gente buscou informação, que de alguma maneira, neste momento aí, não está tão valorizado internamente, e foi surpreendente para mim, é Isaac. Se pintar alguma oportunidade de negócio, o Grêmio coloca o Isaac em alguma negociação. E por fim, Everton. O atacante que veio do São Paulo, que veio com valorização, que veio com fama de ser titular, não deu muito certo aqui, custa muito alto e tem alguns interessados do exterior, o que podem fazer com que Everton acabe entrando em alguma negociação. O Grêmio não vai criar nenhum problema para liberá-lo. Os nomes que eu consegui até o momento são esses. Né? Não tem, vou atrás de outros nomes, mas os nomes que eu vi num primeiro momento são esses, nomes contestados internamente por altos dirigentes do Grêmio. A gente sabe que daqui a dizer que eles estão fora tem um grande caminho, porque essas negociações, gente, elas normalmente são muito complicadas, porque o Grêmio é um clube que inflacionou de alguma maneira o mercado. Por exemplo, o Grêmio não conseguiu botar o Júlio César em negócio nenhum. Por quê? Porque paga muito pro Júlio César. E aí nenhum clube imaginou, o Júlio César queria jogar, só que ganhava muito aqui, não ia abrir mão do salário, a gente sabe como é que é o funcionamento dessas questões. E isso sempre incomoda, não tenho nenhuma dúvida, sempre incomoda a todos. Quando o assunto é dinheiro, a gente sabe como é difícil. E aí a gente chega no assunto que todo mundo adora, que é possibilidades de contratações pelo Grêmio. Contratações. Quem o Grêmio está sondando, mesmo que devagarinho, quem o Grêmio está entendendo como possibilidade de sondagem neste momento. Vou falar alguns nomes aqui que vocês vão gostar. Primeiro, 2 do Vasco da Gama. Isso mesmo. Germancano e Thales Magno. Um veterano e um guri. Ambos do Vasco. Vasco que enfrenta uma dificuldade imensa do ponto de vista financeiro e poderia, de alguma maneira, montar algum negócio com o Grêmio. Cano tem 33 anos, tem contrato até o final de 21. É argentino, como todos sabem, 1,77 m, fez 14 gols do Brasileiro, uma assistência em 34 jogos. Não, eu particularmente não acho nada demais, tá? Mas tem gente que gosta muito dele, tem gente que quer ele por aqui. Para mim, não mudaria muito a nossa relação aqui, mas notícia, como eu disse, essa informação que a gente recebeu. O Grêmio, que lembrando, não fez nenhuma proposta oficial para o Vasco. O que o Grêmio fez foi sondar o Vasco da Gama sobre esses 2 nomes. O segundo nome, Thales Magno, 18 anos, contrato até o final de 22, ele joga aberto pelo lado esquerdo, esse é bom jogador, esse é um jogador diferente, ele é muito menino,
e ele poderia ser um jogador aí interessante dentro dessa realidade. Foi lançado há pouco, está numa barca muito furada que é o Vasco da Gama, e ele poderia ser um jogador aí para apresentar alguma situação diferente, é um outro modelo de contratação. Esse já me agrada. Esse já me agrada, pelo menos esse modelo de contratação me agrada. Jogador jovem, jogador que tem um futuro promissor e que está num ambiente que não é muito bom. Em cima disso a gente tem que colocar. Outro, que segundo o Matheus Dávila tem reunião com o Grêmio Empresário ainda nesta semana, chama-se Gabriel Neves, o Gabi Neves, 23 anos, 1,77 m, uruguaio, jogador do Nacional, contrato com o Nacional de Montevidéu até o final de 22. No Campeonato Uruguaio tem 1 gol e 2 assistências, é mais volante, mas é um jogador que também tem, olha, um bom mercado aí. Ele é tido como um dos bons jogadores do futebol uruguaio nesse momento e também dentro da linha do que a gente está conversando. É jovem, tem 23 anos, ainda tem, por exemplo, mercado para fora. O que não me deixa muito feliz na negociação é porque normalmente no futebol uruguaio esses jogadores são valorizados a ponto de ir para a Europa. Sobretudo os jogadores do Nacional de Montevidéu. Nacional de Montevidéu tem um histórico de revelar jogadores e colocar na Europa muito bom. Muito bom. Jogadores que saem, por exemplo, do Nacional para o Real Madrid. Então, me surpreende um pouco um jogador de 23 anos não ter conseguido esse mercado. E isso é um ponto negativo para eles e em razão dessa questão. Por outro lado, me agrada, assim como o Thales Magno, que o Grêmio esteja de olho em jogadores como o Gabriel Neves. É modelos assim que a gente precisa, jogadores jovens, jogadores que tenham um espaço ali na frente para crescimento e que não custem tanto e mais, que tenham alguma ambição na carreira. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender com as contratações que o Grêmio fez, o Grêmio não pode mais contratar jogadores que não tenham ambição. Ambição é fundamental dentro desse processo que a gente está colocando. O Grêmio não pode permitir que isso interrompa aí algumas situações que ele acabou criando em alguns momentos. O Grêmio tem que ter jogadores que visam o sucesso. Quando eles vestem a camisa do Grêmio, eles têm que pensar nisso. E por fim, o Grêmio confirmou hoje, através da palavra do Paulo Luz, a renovação de empréstimo do Luiz Fernando. É isso mesmo. O Grêmio paga 500 mil para prorrogar até o final do ano o custo de R$1 milhão por esse empréstimo que começou no meio da pandemia, ali logo depois da pandemia, e o Grêmio do início, né, da retomada do futebol, e agora o Grêmio colocou mais 500 mil para o empréstimo do Luiz Fernando. O que eu acho disso? Acho que o Grêmio não deveria, mas o Grêmio faz a avaliação que sim, e fez essa questão, ele que está machucado, mas que em seguida está aí, e é jogador do Grêmio até o final de 2021. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, a gente volta em seguida, tem mais um conteúdo hoje ainda.